Hola estudiantes, aquí quien habla es Luciano, tu profe de espanhol. Queridos alunos, essa aula que eu preparei para vocês aqui no YouTube é para aqueles alunos que não estão indo na escola presencialmente e o prof ficou sem o e-mail do Educar, ainda não recebeu acesso e eu não consigo postar os nossos materiais no Google Class. Por isso eu fiz essa aula para ajudar vocês nos nossos conteúdos, tá? O que eu estou passando aqui já foi passado nas aulas presenciais na escola. Então eu comecei apresentando para vocês o idioma espanhol com a pergunta: espanhol ou castelhano é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Espanhol e castelhano são sinônimos. O termo castelhano é mais antigo, surgiu primeiro, nasceu no reino de Castela durante a Idade Média. Nessa época, a Espanha ainda não se chamava Espanha. Aí quando o Estado, o país espanhol recebeu o nome Espanha, aí o idioma passou a ser conhecido também como espanhol, mas não está errado utilizar espanhol ou castelhano, são sinônimos. Las línguas de Espanha. A Espanha, o idioma oficial é o castelhano ou espanhol. Se fala em todo o território nacional, porém existem outras línguas cooficiais, como o galego, o euskera, o aranês, bem pequenininho aqui em cima, catalão e castelhano. Eu também apresentei um mapa com os países hispanohablantes en el mundo, para vocês terem a percepção da dimensão da língua espanhola no mundo, tá? Além da Espanha, existem outros 20 países no mundo que têm o espanhol como idioma oficial. É bastante gente falando. E eu trago isso, pessoal, porque muitas vezes vai acontecer pequenas diferenças linguísticas na pronúncia, na fala de alguns países, ou até mesmo em algumas palavras que se utilizam em alguns países e em outros não. Por isso eu apresento esse mapa para vocês. Pensem, no nosso caso, o Brasil. A gente fala de um jeito aqui no Rio Grande do Sul e no Nordeste se fala de outro jeito. E não está errado, apenas é diferente e ainda assim é português. Agora a gente vai um pouquinho mais longe. Se a gente comparar o português brasileiro do Brasil com o português de Portugal, fica mais distante ainda, porque existe uma diferença bem grande nas pronúncias e também em algumas palavras, mas ainda assim é português. Então por isso eu apresento esse mapa. A língua espanhola é bem grande, são 21 países que falam espanhol e vai ter bastante diferença, muita pluralidade linguística. E a gente vai estudando isso aos poucos, quando aparecerem coisas que a gente possa discutir sobre isso, tá bom? Eu também apresentei o abecedário do espanhol. Ele contém 27 letras, é muito parecido com o nosso da língua portuguesa, com exceção dessa letrinha aqui, ñ, que equivale ao nosso NH. Até muito pouco tempo, as letras L e T eram consideradas letras e após o acordo ortográfico espanhol, elas passaram a ser consideradas como dígrafos, tá bom, pessoal? Nesse slide aqui, eu vou apresentar o abecedário espanhol para que vocês escutem o som de cada uma das letrinhas. É importante prestar atenção porque mais para frente a pronúncia das letras pode produzir um significado diferente, então é importante pronunciar bem certinho, tá?
Então, pessoal, como vocês puderam perceber, nesse vídeo ainda aparecem as letras CH, que é o CH, e o L, que é aquele L dobrado. Esse vídeo ele foi produzido antes do acordo ortográfico, por isso essas letrinhas essas letras eram consideradas letras. E eu trouxe esse vídeo justamente para isso, para mostrar que antes era assim e agora mudou. La CH e La L não são mais letras e são dígrafos, não esqueçam, tá? Sobre a pronúncia, é bastante importante a gente prestar atenção nas pronúncias, tá? A letra J, na língua espanhola, tem uma pronúncia diferente do português. Se pronuncia bem vibrante na garganta, assim, ó. E se diz rota. E quando ela aparece diante das vogais, como no caso de Ramon, letra A, é bem vibrante, com E, jefe, com I, girafa, antes da letra O, rojo, antes de U, jugador. E também pode aparecer em final de palavras, como em reloj. Eu chamo a atenção de vocês também, pessoal, para não confundirem rojo, do espanhol, que é vermelho, com roxo do português, tá? Roxo, em espanhol, se diz púrpura, morado. Às vezes aparece violeta ou lila, mas em geral é púrpura ou morado. Não confundam roxo do português com rojo do espanhol. Está bueno? A letra G. A letra G ela tem dois sons, tá? Quando ela aparecer antes da letra E e da letra I, vai ter um som parecido com a letra J, em la garganta, assim. Antes de E, decimos gente. Antes de I, girasol, egípcia. Nos outros casos, diante de A, O, U, UE, UI, L, R, fica muito parecido com o nosso português, tá? Como nas palavras gato, agosto, guantes, guitarra, pinguino, globos, iglesia. Tá bom? Bem parecido, né? Sobre a letra R. A letra R também tem dois sons, um suave e um forte. E ela é bem vibrante na ponta da língua, assim, ó. Rrr. E o R suave, que não vibra, assim, rrr, ele vai aparecer ao final de sílaba, como aqui em barco, árbol, ou também em final de palavra, como aqui em mulher, mar. O R também é suave quando ele aparecer em meio de palavra depois de consoante, como em libros, depois da consoante B. Fresa, depois da consoante F. Professor, depois da consoante P. Também vai ser suave quando ele aparecer entre duas vogais, como aqui em coração, entre as vogais O e A. Números, entre as vogais E e O. Dinheiro, entre E e O. Tá bom, pessoal? Nesses casos, o R é mais suave. Ele vai ser forte, rrr, sempre quando ele aparecer em início de palavra, como nesse caso, ratón, rojo, rei. Também vai ser forte quando aparecer no meio de palavra, em início de sílaba, depois das letras N, L e S, como em sonreír. Ó, iniciou nova sílaba, depois da letra N. Israel. Ó, iniciou nova sílaba, depois da letra S. Alrededor. Inicia nova sílaba, depois da letra L. Alrededor é ao redor, em volta. Ele também é forte quando ele for dobrado, uma doble R, como nos casos guitarra, perro, carretera. Tá bom, pessoal? E é bem importante a pronúncia do R, tá? Porque senão nesses casos aqui, nós temos a palavra pera com R suave, que é a fruta. Perra com R forte é a fêmea del perro,
que é cachorro. E pero, com R suave, é uma preposição, sin embargo ou porém, em português, tá bom? Neste caso, a mesma coisa. Cero, com R fraco, é zero. Cerro, com uma doble R, fuerte, é uma pequena montanha, um cerro. No caso de coro, um coro musical, e um corro com 2 R's bem forte é do verbo correr. Aqui nós temos caro, com R suave, que se refere a dinheiro, é caro, custa caro. E carro, com uma doble R, bem forte, que é carroça. Cuidado, pessoal. Carro, automóvel, em espanhol, se diz coche. E carro é só carroças, como essa que está na imagem. Aqui tem outro caso. Para, com R suave, é uma preposição. E parra, com uma doble R, bem fuerte, é parreira. Então, cuidado, pessoal. Cuidado para não trocar as pronúncias, senão vocês vão querer dizer uma coisa e vão acabar dizendo outra, tá bom? Por enquanto é isso. As nossas aulas foram até aqui. Abraços do prof. Não deixem de fazer as tarefas, tá bom? Tchau, tchau!